Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. É segunda-feira, meus camaradas. Nova semana, novo dia, uma nova oportunidade maravilhosa para você e para mim. Um novo dia nesta guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Começamos com cenas de Teherã, a capital do Irã. E quero dizer que essas imagens não são nada além de choque e pavor. Já disse muitas vezes, mas os iranianos estão em choque. E nós, você e eu, estamos maravilhados. Esta é a capital em chamas. Tudo que tem qualquer ligação com a Guarda Revolucionária Iraniana está sendo bombardeado, destruído, bombardeado até a Idade da Pedra. E neste vídeo, vamos analisar todas as imagens, todas as novas informações que surgiram ao longo do fim de semana. Por exemplo, neste vídeo você pode ver a capital durante o dia. Não é noite, é dia. Tanta fumaça que escureceu o sol. Eu sempre me lembro de 300 Espartanos, o filme, certo? O rei persa Xerxes, que é da Pérsia, Irã, mais ou menos a mesma região, só com uma diferença de 3.000 anos, ele disse para Leônidas: nossas flechas vão escurecer o sol. Bem, nesse caso são os mísseis dos Estados Unidos que produzem tanta fumaça no chão que eles escurecem o sol, e isso é em plena luz do dia. Será que Xerxes, há 3.000, 4.000, sei lá quantos mil anos atrás, teria imaginado que o próprio céu dele seria escurecido? Que o próprio sol dele seria escurecido, mas não por flechas, e sim por mísseis Tomahawk. Quero dizer, se você olhar para isso, neste dia, em plena luz do dia, como isso é possível? Outro exemplo dos cantos. Perto de Teherã, a capital, existe o depósito de petróleo de Shahram. Ele foi bombardeado por Israel no sábado, então foi há 2 dias, um dia e meio, anteontem. Vazou produtos petrolíferos semi-refinados ou refinados, gasolina ou petróleo. Isso vazou para os canos de esgoto pluvial de Teherã, os canos de água. E agora pega fogo. Olha isso. Você já viu algo assim? As ruas pegam fogo porque há petróleo vazado nos canos de drenagem. Isso é carnificina, choque e tudo mais, como eu disse. No sábado, a Força Aérea de Israel fez um dos seus maiores ataques contra o Irã. E desta vez incluiu também instalações de petróleo, aeroportos e ativos aéreos. Vamos ver exatamente o que foi destruído. Imagens de satélite mostram 17 aeronaves danificadas no aeroporto Mehrabat de Teherã no ataque de sábado de Israel, algumas completamente destruídas. O exército israelense disse que destruiu 16 aviões da Guarda Revolucionária que, segundo eles, estavam transferindo armas para o Hezbollah. Mas olhe para eles. A maioria desses aviões está fora de uso. Eles estão apenas estacionados aqui como carcaças vazias. E o Irã estacionou aviões funcionando entre eles para escondê-los. Mas não adiantou porque Israel sabia exatamente o que atacar. E como você pode ver, os aviões que precisavam ser retirados foram destruídos com precisão cirúrgica. Nunca vi tantas aeronaves destruídas em um só lugar, nem na guerra da Ucrânia isso ocorreu. A única operação que chega perto é a Operação Teia de Aranha, onde havia dezenas de aviões destruídos em um único local. Mas também o que me deixa um pouco nostálgico é que Israel finalmente confirmou que eliminou todos os F-14 Tomcat iranianos. F-14 Tomcat, lendária aeronave produzida nos Estados Unidos, era da época do Shah do Irã antes da Revolução Islâmica. Não sei como mantinham esses aviões voando. Deviam estar em um museu, são muito velhos, provavelmente mais velhos que você. E agora Israel finalmente os derrubou. Eles estavam estacionados na 8ª base aérea em Isfahan e foram destruídos nos ataques de sábado, anteontem nesses ataques. Então o deslocamento deles chega ao fim. O Irã era o último país a operar F-14 Tomcats ativos em sua força aérea, mas não mais. Agora você só pode vê-los no museu. Outro exemplo de como essa guerra se intensificou é que os Estados Unidos atacaram a usina de dessalinização. Foi na ilha Qeshm, no sul do Irã. Veja, o Irã e a maioria dos países do Golfo não têm fontes de água doce. A maioria deles usa usinas de dessalinização e simplesmente pega a água do mar ou do oceano, a água do Golfo, e retira o sal dela com usinas de dessalinização. É um processo bastante grande e caro, e você precisa dessas enormes usinas ou fábricas que estão espalhadas por toda parte. A população local depende delas para obter água potável.
Bem, os Estados Unidos atacaram uma delas e então os iranianos revidaram, atingindo a usina de dessalinização na ilha do Bahrein. Como resultado, os moradores do Bahrein agora não têm água potável fresca e ela precisa ser importada. Então isso é a expansão dessa guerra para algo mais parecido com o que a Rússia está fazendo ao atacar ativos civis. Mas o principal objetivo dos Estados Unidos e de Israel continua sendo o urânio enriquecido. O Irã quer uma arma nuclear. Eles sempre quiseram uma arma nuclear e agora já possuem quantidades perigosas de urânio enriquecido. Cerca de 441 quilos de urânio quase em grau de armamento, o suficiente para aproximadamente 11 bombas nucleares, pode ter sido movido e não foi verificado por inspetores há meses. Se a localização for confirmada, forças terrestres dos Estados Unidos e de Israel podem tentar capturar ou neutralizá-lo. Estados Unidos e Israel estão bombardeando tudo ligado à Guarda Revolucionária Iraniana, levando tudo à Idade da Pedra. O que eles não podem fazer é destruir esse urânio específico porque eles não sabem onde ele está. Enquanto esse urânio existir, quem vier depois do Ayatollah Khamenei ou quem for eleito agora lá, pode pegar esse mesmo urânio e continuar a produção de armas, produção em massa de armas nucleares, continuar esse processo. Então, a menos que eles retirem esse urânio enriquecido do Irã, a ameaça permanece. Então, se eles localizarem, existe uma possibilidade real de forças especiais serem enviadas para pegar, literalmente, tirar isso do país. Ou destruir, mas como destruir urânio enriquecido? Provavelmente só vão recolher, garantir a segurança e proteger os ativos. Aliás, tem uma grande incógnita. O elefante na sala em toda essa operação épica chamada Fúria. E essa é uma ilha específica, Ilha Karak. É uma pequena ilha rochosa a 25 quilômetros da costa sul do Irã. Ela movimenta cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia. 90% das exportações de petróleo bruto do Irã passam pelos seus pires de carregamento. Então, é uma ilha. É basicamente um pequeno pedaço de terra rochosa que está repleto de depósitos de petróleo e terminais de exportação. Quase todo o petróleo iraniano sai para o mundo através desta ilha. Os Estados Unidos e Israel não a atacaram, sabe por quê? Porque Donald Trump não quer preços altos do petróleo no mundo. Eles não querem tirar o petróleo iraniano dos mercados mundiais porque isso faria os preços do petróleo dispararem. Mas sabe de uma coisa? Isso já aconteceu. Hoje é segunda-feira. Estamos vendo preços insanos do petróleo agora. Eles podem passar de 100 por barril. Eles podem passar de 150 por barril, com certeza não vão permanecer os mesmos. Então Trump não atacou essa ilha para manter os preços do petróleo estáveis. Mas os preços do petróleo já estão insanos. Vamos falar sobre isso mais tarde. Então agora fica a pergunta. Israel e Estados Unidos vão atacar esse centro de exportação iraniano, de onde todo o petróleo iraniano é enviado para o mundo? Ainda não vimos isso acontecer. Podemos ver isso. Aliás, se você é membro da Guarda Revolucionária Iraniana, então hoje não é um bom dia para você. Todos eles, estamos falando de milhares de pessoas, receberam essa mensagem específica de um número oculto e dizia: você está completamente sob nossa vigilância. Nós sabemos dos crimes que você cometeu contra o povo iraniano. Identificamos você e todos os seus associados. Renda-se ou fuja. Não haverá um segundo aviso. Todos eles receberam essa mensagem. Resta ver o que milhares de membros da Guarda Revolucionária Iraniana farão agora. Sabemos o que um dos navios iranianos fez. E isso já aconteceu em 4 de março, então foi há meio semana. Foi no mesmo dia em que os submarinos dos Estados Unidos afundaram o navio iraniano Iristena. Outro navio ficou sabendo disso. Eles souberam que isso aconteceu e pediram refúgio à Índia. A Índia permitiu que a embarcação anfíbia iraniana Lavan atracasse em Kochi no dia 4 de março após um pedido urgente de Teherã. No mesmo dia, um submarino dos Estados Unidos afundou a fragata iraniana Dena do Sri Lanka, matando ao menos 87 pessoas. Então, os iranianos souberam disso e imediatamente decidiram não enfrentar a marinha dos Estados Unidos. Eles estão buscando refúgio em portos indianos e receberam abrigo. Meus amigos, eu não poderia fazer esses vídeos sem apoiadores leais, membros e quem me paga um café. Desde o último vídeo, ganhamos 2 novos membros. Vamos chegar a 3 na próxima e eu vou esquecer alguns nomes. Desta vez é Rian Lavrenk Tedovk.
Ryan Lavrenkiy-Tkedovik. Seu nome nunca foi e nunca mais será dito desse jeito. E temos Floyd Flinthammer, USA. Floyd Flinthammer USA. Obrigado por se juntar. Se você gosta do meu canal e desse estilo, assine e compre uma assinatura mensal de café para mim. Vamos analisar em breve os preços das commodities globais, especialmente petróleo e gás, que dispararam. Mesmo assim, que Trump não atacou a ilha do petróleo iraniana, a ilha de exportação de petróleo de Karak. Ainda assim, os preços do petróleo no mundo subiram. Mas vamos dar uma olhada em como o Irã revidou contra alvos no Oriente Médio. Eles estão deliberadamente focando em instalações de petróleo dos países do Oriente Médio. Para provocar exatamente a alta dos preços do petróleo no mundo, porque eles sabem disso, isso força Trump a encerrar essa guerra o mais rápido possível. Porque os Estados Unidos são, como todos sabemos, muito vulneráveis a preços extremamente altos do petróleo, e isso beneficia muito a Rússia. Os iranianos realizaram um ataque de drone kamikaze contra tanques de petróleo da Companhia de Petróleo do Bahrein. O Irã está atacando esses tanques de petróleo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Kuwait, porque eles aumentam os preços do petróleo no mundo, que é o objetivo deles. E esse foi o incêndio que aconteceu. Você vê torres e chaminés em uma enorme instalação de petróleo. Infelizmente, os iranianos ainda têm a capacidade de lançar shahads e podem aumentar os preços do petróleo no mundo. Outro alvo que chega até nós por meio de satélites militares chineses, as fotos foram divulgadas. Imagens de satélites chineses revelam danos extensos à base aérea de Al-Kharfa nos Emirados Árabes Unidos após ataques de mísseis e drones. A Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos está estacionada nesta base, e este é o dano que você pode ver bem aqui. Mas e quanto aos danos e aos alvos diretamente ligados aos Estados Unidos? Ativos dos Estados Unidos no Oriente Médio, especialmente baterias de defesa aérea, sistemas de defesa aérea, THAAD, THAAD, um dos sistemas de defesa aérea mais caros do mundo, geralmente mais caro do que o Patriot. Bem, eles foram atingidos. Eles foram alvos de ataques e alguns deles foram destruídos no Oriente Médio. Isso é um grande golpe. Infelizmente, os Estados Unidos, porque eles não são produzidos em larga escala, só existem 8 baterias para os Estados Unidos. Como o Irã consegue atacar baterias de defesa aérea tão caras se eles não têm satélites militares? Como eles sabem onde essas baterias estão? Bem, eles não estão sozinhos. Rússia e China auxiliam o Irã a atacar com precisão sistemas de defesa aérea e radares dos Estados Unidos e Israel. Sem eles, o Irã, que não possui satélites próprios, nunca teria sido capaz de realizar ataques tão precisos. A imagem mostra um sistema de radar de uma bateria de mísseis THAAD americana na Jordânia que foi destruído pelo Irã. Esse sistema custa cerca de $500 milhão. Esses radares são extremamente importantes para interceptar mísseis balísticos. Os Estados Unidos operam 8 baterias THAAD. Os Emirados Árabes Unidos têm 2 e a Arábia Saudita tem 1. Então, você pode ver como esses sistemas são limitados em quantidade no mundo inteiro, e agora pelo menos um deles foi confirmado como destruído nesta foto. O Irã atingiu ao menos 7 instalações americanas de comunicação por satélite, graças a informações de inteligência fornecidas pela Rússia e China. Eu já dizia isso há 3 anos, isso não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma grande guerra global do Ocidente contra o Oriente. Eu diria Ocidente contra o Sul global, China, Irã, Coreia do Norte, Síria, Rússia contra todo o resto, nós. Tem sido assim, e agora o Irã está destruindo sistemas de radar e defesa aérea americanos caríssimos graças à China e à Rússia. Aqui estão fotos de 4 locais diferentes onde sistemas de defesa aérea dos Estados Unidos foram atingidos por drones e mísseis iranianos. Todos eles foram atingidos. Então isso só é possível graças à China e à Rússia. Eu adoraria ver Donald Trump tomar isso em suas próprias mãos pessoalmente para punir a China e a Rússia por isso, porque eles realmente retiraram as sanções da Rússia. Trump liberou as sanções sobre o petróleo. Ele quer estabilizar os preços do petróleo, aumentando a produção mundial e vê a Rússia como um dos meios para isso. Então, infelizmente, eles fizeram o oposto. Agora eu trago uma mensagem de Zelensky porque os Estados Unidos pediram ajuda à Ucrânia para interceptar drones Shahed.
Claro que os Estados Unidos podem interceptar drones Shahed e eles fazem isso, mas é muito caro. Os ucranianos têm meios incrivelmente baratos de fazer isso, já que eles não têm feito outra coisa nos últimos 4 anos. Veja o que Zelensky disse. Recebemos algumas mensagens sobre como ajudar civis no Oriente Médio e como ajudar soldados americanos destacados em certos países. Nós respondemos. Enviaremos especialistas e todo o necessário para protegê-los. Muitas questões estão em discussão nesse diálogo. Se estamos falando sobre aumentar as capacidades, gostaríamos muito que isso fosse benéfico para ambos os lados. Discutimos esse caminho. Por enquanto é cedo demais para falar em detalhes. Na próxima semana, quando os especialistas estiverem no local, avaliem a situação e forneçam assistência. Já que eles estão vindo com as capacidades para ajudar imediatamente. Então sim, eles vão lá para observar o que está acontecendo, mas levam seus drones interceptores junto com eles. Assim que eles estiverem no local, podem liberar esses interceptores para derrubar os Shahads. Então os ucranianos receberam o chamado e estão ajudando. Em O Senhor dos Anéis, Condor pede ajuda e Rohan responde: se você se lembra, isso simplesmente veio à minha cabeça assim. E só para te dar as estatísticas de quantos Shahads o Irã está realmente lançando, bem, os números estão caindo bastante. Bem, a linha laranja aqui representa os iranianos lançando mísseis balísticos e drones. E como você pode ver, no 6º dia caiu para menos de 50 e eles começaram com 500 por dia. Então, sim, eles basicamente não conseguem mais lançar drones e mísseis em grande escala, mas ainda conseguem lançar na casa das dezenas, tipo 10 ou 20. Certo, vamos falar sobre os preços globais das commodities, principalmente petróleo e gás. Donald Trump faz bastante coisa para manter o choque do petróleo longe dos mercados globais. Eles não estão atacando diretamente as instalações de petróleo do Irã. Bem, Israel está, mas os Estados Unidos não. Israel fez isso no sábado e os preços do petróleo, os mercados de petróleo estão em choque. Preços chocantes, agora é segunda-feira. No momento em que estou gravando, ainda não tenho informações sobre os preços do petróleo. Quando você estiver assistindo, já sabe exatamente quais são os preços do Brent e do Urals. Você pode ver se estou errado ou certo aqui. Parece que os preços do petróleo estão subindo acima de 100 por barril, talvez 150, quem sabe? Você pode me contar nos comentários. De qualquer forma, está subindo de 25 a 30% no fim de semana, o que é um choque enorme. E para evitar que esse choque se expanda ainda mais, os Estados Unidos aliviaram as sanções sobre as vendas de petróleo russo para a Índia durante o conflito com o Irã, porque isso aumentará o fornecimento de petróleo no mundo, fazendo os preços caírem um pouco. Bem, não muito. A Índia pode voltar a comprar petróleo russo por navio por 30 dias, trazendo mais dinheiro para a Rússia, infelizmente. Estima-se que a Rússia esteja ganhando de 10 a 15 bilhões de dólares a mais por mês devido ao aumento dos preços do petróleo e do gás ao redor do mundo por causa da guerra com os Estados Unidos e o Irã. Então infelizmente, no curto prazo, essa guerra e o aumento dos preços do petróleo estão fazendo eles ganharem mais dinheiro. Isso facilita mais para a economia deles. Só para ilustrar o quão grande é esse choque do petróleo para o mundo, temos aqui 6 choques do petróleo diferentes do passado. O fechamento do Estreito de Hormuz está acontecendo agora. Isso tirou cerca de 20 milhões de barris por dia da produção em escala mundial. Não só o Irã, mas vários países do Oriente Médio reduziram ou pararam a produção de petróleo porque não conseguem exportar com o Estreito de Hormuz fechado. Portanto, esse é o maior de todos. Revolução Iraniana de 1978, isso tirou apenas 5,5 milhões de barris por dia. Depois vieram a Guerra do Yom Kippur, o conflito Iraque-Kuwait e a Guerra Rússia-Ucrânia. Então podemos ver que o choque do petróleo no mundo agora, neste momento, é o pior de todos. Está realmente ruim. E infelizmente a Rússia vai lucrar muito com isso se durar mais tempo. Serão algumas semanas de receita extra para eles. Tudo bem. Mas se isso durar meses, eles vão ganhar muito dinheiro. Aqui você pode ver o conflito no Oriente Médio afetando os preços das commodities. Temos transporte marítimo, agricultura, fertilizantes, matéria-prima química, petróleo, tudo está subindo. Isso afeta tudo, especialmente o seguro do transporte marítimo pelo Oriente Médio. Para ilustrar, com o espaço aéreo iraniano fechado, o ucraniano também está, e aviões da União Europeia e dos Estados Unidos não sobrevoam a Rússia.
Então, se a União Europeia quiser voar para a Ásia, veja como a brecha é pequena para isso, porque está tudo fechado. Eles podem passar pela Arábia Saudita, claro, mas o desvio é bem grande, são muitas milhas extras que eles vão voar, então é isso. E agora, amigos, chegamos à guerra entre Rússia e Ucrânia. Como vocês sabem, para mim, tem sido uma só guerra nos últimos 4 anos. Não foram 3, 4, 5 pequenas guerras entre Rússia e Ucrânia. É uma única guerra do sul global, dos países do BRICS contra o Ocidente, liderados pela China e pela Rússia. E o Irã, todo o resto é fantoche ou satélite dessas 3 nações. Então, sobre as exportações russas ou a frota sombra, por exemplo, a Suécia abordou e tomou o controle do petroleiro Kafa, da frota sombra da Rússia, no Mar Báltico, e há vídeos sobre isso. Eu vou assistir tudo, mas é porque eu realmente gosto muito disso. Eu acho que isso deveria acontecer com todo navio da frota sombra russa que ousar passar pelo Estreito da Dinamarca, pelo Mar Báltico, pelo Golfo da Finlândia. Levem tudo, não devolvam nada. Essas são as forças especiais suecas embarcando, subindo, literalmente escalando o navio. Olha, eles também pousaram um helicóptero. Então, um esquadrão com barco, um esquadrão com helicóptero, e eles tomaram o controle daquele navio. Não sabemos o que eles vão fazer com ele. Espero que nunca devolvam. Aqui está um vídeo do esquadrão do barco se aproximando do navio da frota sombra, que na verdade estava navegando sem bandeira e sem seguro, o que é super ilegal, subindo a bordo. Incrível. Eu adoro esse tipo de operação, é muito estilo Call of Duty. Me faz voltar à minha infância, quando eu não sabia nada sobre guerra, mas jogava missões assim, de um jeito bem robusto e simplificado, mas isso me faz voltar no tempo. Ver isso aqui. Tudo feito de forma extremamente profissional. As forças especiais suecas sabem o que estão fazendo aqui, com certeza. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E por um erro da mídia do Kremlin, eles acidentalmente divulgaram a versão errada do Putin, desejando saúde e feliz Dia da Mulher para as mulheres do mundo. Eles nunca divulgam esse tipo de coisa. Putin cometeu muitos erros aqui e eles... Quero assistir isso com você porque raramente vemos o Putin assim. Saúde e bem-estar para você e seus entes queridos. Boas festas. Feliz Dia das Mulheres. Sabe, deixa eu dizer de novo porque está arranhado. Está arranhado. E ele está realmente tendo dificuldades com a garganta. Eu falo demais. Putin finalmente revela a verdade. Ele realmente fala demais. Fala muito mesmo. Mas olha só. Eles divulgaram isso por acidente. Queridas mulheres, mas sim, quero dizer, isso é tão... acho que alguém vai ser jogado pela janela porque eles divulgaram 30 segundos do Putin tossindo por acidente. Alguém vai voar. Esse próximo vídeo vem para nós do aeroporto de Donetsk, o lendário aeroporto de Donetsk, que já foi bombardeado até virar pó há 10 anos. Mas os russos estavam usando ele como base de lançamento para seus drones Gerebera e Shahad. Bem, mais drones Gerebera. E os ucranianos descobriram isso, então usaram mísseis Storm Shadow Scalp. Nós não vemos muito uso desses mísseis porque eles são poucos em quantidade. Mas eles usaram dessa vez porque era um alvo de alto valor. E você pode ver o resultado bem aqui. Eu adoro a qualidade do drone que está nos filmando, o drone de reconhecimento que os ucranianos estão usando. Bem alto, e ainda assim a qualidade é excelente. Normalmente vemos aqueles vídeos granulados, de baixa qualidade, com muita interferência, mas este está lindo. E não foi o único alvo, aliás. A destruição do depósito de munições localizado no território da Toshmash, uma fábrica perto do aeroporto de Donetsk, foi relatada no dia 8 de março. Então é isso, né? O aeroporto de Donetsk e um depósito de munições próximo foram atingidos e destruídos. Esses 2 grandes alvos foram eliminados. E vou encerrar o vídeo de hoje com, claro, ataques ucranianos contra a estação de bombeamento de petróleo russa na região de Krvasnoda.
Veja só, bem perto da fronteira com a Ucrânia. É a estação de bombeamento de Armavir, responsável pelo transporte de petróleo através do Estreito de Kerch, da ponte de Kerch para a península da Crimeia e o sul da Ucrânia. Se essa estação de bombeamento parar, o sul da Ucrânia é ocupada e a Crimeia ficam sem produtos petrolíferos, por isso é um local crucial. Veja como ela aparece por satélite. O mapa de incêndios da NASA registrou muitas fontes de calor lá. Aqui podemos até ouvir os drones. E bum, liberdade exportada. O petróleo não será mais bombeado daquela estação de bombeamento de Armavir específica. Foi destruída, derrubada completamente. Trabalho incrível. Por hoje é isso, meus amigos. Estarei aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. E na próxima quarta-feira, vou manter vocês informados sobre cada nova foto, vídeo, qualquer informação que surgir em 2 dias, nos próximos 2 dias. Se você gosta do meu canal, o link para me pagar um café está na descrição abaixo. Inscreva-se no canal e até a próxima. Slava Ucrânia e tchau!